Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui é um bate-papo no YouTube, uma live no YouTube que eu estou fazendo para conversar com você. Eu percebi que tem muita gente que é diabético tipo 1 e quer tirar dúvidas mais específicas comigo com relação à alimentação de quem tem diabetes tipo 1. Existe uma diferença entre quem tem diabetes tipo 2 e quem tem diabetes tipo 1. Seja muito bem-vindo, você que é diabético ou você que quer entender mais sobre esse assunto. Afinal de contas, ninguém está imune a essa doença, né? Temos muitos parentes aí, pessoas que têm essa doença, que está cada vez mais frequente. 90% dos diabéticos são diabéticos tipo 2, uma condição causada pela inflamação do corpo, pela resistência à insulina, cujo fator principal é a má alimentação. A diabetes tipo 1 é responsável por cerca de 10% dos casos, que não deixa de ser muita gente, cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas no Brasil sofrem com essa doença. Eu acredito que seja mais, viu? Vem cá, Mini, vem falar um alô pro pessoal aqui. Toda vez que eu começo aqui, ela tá no pico total. Oi, Adriana Soares, boa tarde, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo. Boa tarde, Daniela Alexandre, de Parnamirim. Como é que tá? Tudo em paz? Então eu quero bater um papo com vocês agora sobre diabetes tipo 1, viu? Erivaldo Gonzaga. Oi, Elaine Delfonso, boa tarde. Gente, mas tá cada dia mais fofa ela, né? Esse olhinho dela. Então, gente, Regina, tudo bem? A diabetes tipo 1 é uma doença muito séria. Muito séria. Há uma destruição das células do pâncreas, são as chamadas células beta, que são quem produz a insulina, que coloca a glicose dentro da célula. A glicose não pode ficar circulando aí pelo corpo afora, senão ela sai inflamando e sai matando tudo, sai glicando tudo, como se fosse um melado matando as células, sabe? Então, assim, Oi, Daniela Alexandre. Então, é muito importante vocês entenderem que a produção de insulina pelo pâncreas é fundamental. E o diabético tipo 1, ele tem as células do pâncreas destruídas, né? A cara de mau humor dela. Vem aqui perturbar e depois não quer ficar aqui comigo? É isso? E aí o que acontece? Quando você tem as células do pâncreas destruídas, você tem que tomar insulina. Por isso quem é diabético tipo 1 é obrigado a tomar insulina. Viu? É obrigado a tomar insulina. Então, pessoal, presta muita atenção nisso. Fique muito atento ao que eu vou explicar aqui. As células de defesa do corpo, elas destroem as células do pâncreas de quem é diabético tipo 1. Destroem as células do pâncreas. Viu, Miriam Maia? Boa tarde, tudo bem? Então, como destrói, não tem mais como o corpo produzir insulina. Isso faz com que quem tem diabetes tipo 1 tem alto risco de desenvolver várias e várias doenças. Infarto, derrame, amputação, cegueira, porque a glicose praticamente sai inflamando e destruindo tudo. Erivaldo Gonzaga, você está na alimentação certa. A melhor alimentação, indo direto ao ponto aqui, a melhor alimentação para quem é diabético tipo 1 é a dieta cetogênica. Não tem conversa. Por que a dieta cetogênica? Porque ela é a base de gordura e de proteína. Tem mais gordura até do que proteína. E um pouquinho de carboidrato e fibrose, principalmente as hortaliças. Então, não tem para onde fugir, viu? Você não pode comer pão, comer trigo. O que mais me assombra, o que mais me assusta, o que mais me intriga são os nutricionistas e os médicos darem uma alimentação de 40%, 50%, 60% de carboidratos para quem é diabético tipo 1. Isso aí para mim deveria ser crime. Deveria, porque está matando a pessoa. Ela tem uma intolerância extrema a carboidratos. O corpo dela parou de produzir insulina, você vai dar glicose para ela. É a mesma coisa de dar veneno de cobra, sabe? É a mesma coisa de dar camarão para quem tem alergia a camarão. É a mesma coisa de, sabe, gente, é muito louco, né? A dieta low carb é fundamental para quem é diabético, ela é a base.
E a dieta cetogênica ela é fundamental para quem é diabético tipo 1, porque quem é tipo 2 tem mais tolerância a carboidrato. Quem é tipo 1 tem que evitar ao máximo glicose, senão ela vai ter que tomar quantidades grandes de insulina. Ela vai ter que tomar grandes quantidades de insulina, quanto mais carboidrato ela ingerir. E aí o que os médicos e os nutricionistas fazem? Dão carboidrato e dão insulina. Ainda põe a pessoa para contar carboidratos. Isso é de uma estupidez, isso é de uma imbecilidade sem tamanho, absurdo. Deixa eu contar um pouquinho para vocês a história de um cara lá nos Estados Unidos. Eu vou falar ainda, vou fazer uma live só sobre ele. Dr. Bernstein. O Dr. Bernstein, Gonzaga, presta atenção no nome desse cara. O Dr. Bernstein. Eu falei, Aline, Xavier, da diferença tipo 1 e tipo 2, viu? Dá uma olhadinha no comecinho aí. O ovo mexe com o rim. Nossa, que loucura. Esse médico é doido. Presta atenção. O Dr. Bernstein, ele tem diabetes tipo 1. E ele era engenheiro. Ele resolveu, ele é nova-iorquino, mora lá nos Estados Unidos, Nova York. Ele resolveu estudar a própria doença. Quando ele viu que essa história aí de comer carboidrato, ficar tomando insulina ia matar ele rapidinho, ele resolveu fazer medicina para ele estudar. E ele foi um dos caras que criou o glicosímetro na sua versão mais recente. Tomando um cafezinho aqui. Então, gente, o Dr. Bernstein, ele é um cara muito interessante, porque ele resolveu, ele foi um introdutor oficial da dieta cetogênica para diabético tipo 1, porque ele é diabético tipo 1. Então ele fez medicina, ele tem um instituto lá em Nova York, tem um canal no YouTube, pode colocar aí, Dr. Bernstein, depois eu vou mostrar o trabalho dele. Ele é voltado para diabético tipo 1. Então essa história de tabelinha, de contagem de carboidrato, de insulina de ação rápida, insulina de ação lenta, a ideia dele é, vamos diminuir a quantidade máxima, é muito simples. Vamos dar o máximo possível de gordura saudável, com proteínas de alto valor biológico, mais gordura ainda, porque proteína eleva um pouquinho a insulina, glicose, e vamos cortar quase radicalmente os carboidratos, mantendo só uma pequena quantidade de carboidratos fibrosos de hortaliças, mas evitando pão, trigo, milho, arroz, tudo isso aí, cortando tudo isso aí, porque senão, gente, é fatal, vai te obrigar a usar muita insulina, e muita insulina pode dar crise de hiperglicemia, a glicemia sobe demais ou cai demais. Se você errar a dose, cai demais, você vai parar no hospital, e se não acontecer coisa pior. Então a vida de quem é diabético tipo 1 é uma vida muito sofrida na mão desses profissionais de saúde desatualizados aí. É uma vida de sofrimento, é uma vida de dor, porque eles vão tacar carboidrato para você que tem intolerância a carboidrato, intolerância extrema, seu corpo não produz insulina, ainda falar que carboidrato é fundamental para a saúde, algo que está te matando. Então é absurdo, a alimentação está totalmente errada, e a alimentação correta, isso a ciência nos mostra, é a alimentação cetogênica, é a alimentação de muito baixo carboidrato, é uma versão assim, very low carb, muito pouco carboidrato, para quem é diabético tipo 1. Para quem é diabético tipo 2, ela pode ter ela não precisa ser tão radical assim, na quantidade de carboidratos, entendeu? Eu falo sobre isso aqui, no meu livro Diabetes Controlado, eu falo um pouquinho, mas você que é diabético tipo 1, é muito importante você trabalhar junto com o seu profissional de saúde, junto com os seus profissionais de saúde, porque a partir do momento que você entrar numa alimentação de muito baixo carboidrato, de uma alimentação cetogênica, o seu médico, o seu endócrino, o seu clínico, ele vai ser obrigado a diminuir a insulina sua. Isso é óbvio, você vai comer menos glicose, você vai precisar de menos insulina, e isso é ótimo para você. Quanto menos insulina, melhor. Então, os meus alunos que aprenderam, não tem ninguém mais disciplinado que o diabético tipo 1. Se ele não for disciplinado, se ele não tiver uma disciplina rigorosa, ele vai parar no hospital direto, gente. Ou com hiperglicemia, excesso de glicose, ou com hipo, pouca glicose, vai ficar oscilando. Então, ele vai aprendendo, aos pouquinhos, como controlar a diabetes com alimentação cetogênica. Está no caminho certo aí, Gonzaga, continue, viu? Essa é uma introdução, tá bom?
Murilo de Curitiba, aí a diferença, você tem que procurar um médico para diagnosticar, tipo 1 e tipo 2, tá bom? E as dosagens aí, realmente não dá para entrar nesse assunto, porque o médico tem que trazer, aplicar as diferentes dosagens. A Rosiane descobriu aos 33 anos e toma insulina há 3 anos. Hoje à noite eu vou falar sobre os efeitos do vinagre de maçã para diabéticos, na fanpage, tá bom? Quem está aqui no YouTube e ainda não inscreveu no canal, ó, inscreve aqui embaixo. Inscreva-se nesse canal para você receber aí vídeos diários. Mas vocês entenderam, gente, a lógica? Boa tarde, Marcos Vinícius. Faz sentido para vocês? Se o seu corpo parou de produzir insulina, você vai precisar de uma alimentação de muito baixo carboidrato para elevar o mínimo a glicose no seu sangue e você usar a menor quantidade de insulina possível. Essa é a lógica, é o que deveria mandar o bom senso, né, para esses profissionais de saúde aí, que realmente está lamentável, gente, está lamentável o quadro, mas a minha missão é trazer educação em saúde, é orientar as pessoas e trabalharem junto com o seu médico, fugir desses médicos desatualizados, buscar médicos mais comprometidos com a sua saúde, que tenham a cabeça mais aberta, porque do jeito que está, não dá para continuar, né? Estamos em plena era da informação, precisamos de informação. Adquirir meu livro, coloca aí no Google, livro Diabetes Controlado, você acha facinho, Saraiva, FENAC, dá para comprar pela internet, tá bom? Olá Cida, olá Luciana Lamarca, tá muito bom Luciana, 20 gramas de carbos por dia, tá very low carb, pouquinho carboidrato, parabéns, já encontrou o caminho, agora é continuar, tá bom? Muito bom aí Marcos Vinícius, glicose em 100. Semana que vem eu vou falar sobre diabetes tipo 1, vou fazer uma live sobre isso com mais detalhes, vamos falar sobre alimentação para diabetes tipo 1, vou passar aí, falar de vários alimentos com mais detalhes, tá bom pessoal? Vamos conversando, fica aí um abração, encontro com vocês mais tarde no Facebook.